Bom, gente, dando continuidade aí à nossa palestra, né, a respeito da circulação urbana, falando um pouquinho desses sistemas viários e de trânsito. Falamos um pouquinho lá atrás de engenharia de tráfego e agora o nosso foco maior vai ser dado aí para a engenharia de transportes, tá? E por último a gente vai vir aí com mobilidade urbana. Como vocês puderam observar, né, a nossa palestra de circulação urbana ela é um pouco menor do que a nossa palestra a respeito de solos, tá? Porque em solos a gente tem mais assuntos técnicos, digamos assim, e aqui em circulação urbana a gente não vai se aprofundar tanto aí também em todos os conceitos, em todas as técnicas. Não vamos adentrar tanto, por exemplo, em projeto geométrico, tá? Não vamos nos aprofundar tanto. Só para a gente ter aí, para apresentar para vocês, né, uma certa noção de engenharia de tráfego, de engenharia de transportes, que são áreas aí de grande importância aí para caso alguém deseje realizar alguma especialização depois da faculdade, depois da conclusão aí dos cursos, né? Dentro dessas áreas, tá? São áreas bastante interessantes. Assim como a pavimentação também podemos dizer que é uma ramificação dentro dessas áreas. Bom, lá atrás falamos bastante a respeito de engenharia de tráfego e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas de transporte, sobre a engenharia de transportes que a gente tem, tá? O sistema de transporte ele está incumbido aí a qualquer uma das nossas regiões e é por meio dele que a gente mede, né, por meio do sistema de transporte que determinada população dispõe, é que a gente consegue medir o grau de desenvolvimento de uma sociedade. Por quê? E como, né? Conforme o meu nível de sofisticação do meu sistema de transporte, principalmente do meu sistema público de transporte, tá? É ele que vai fornecer a minha mobilidade para a minha sociedade e vai permitir o seu funcionamento, né? Seja de comércio, por exemplo, né? Onde eu faço aí a locomoção, né? Tanto de matérias-primas para grandes indústrias, por exemplo, né? Como de produtos e como para trabalho, mão de obra também. Então, o sistema de transporte ele está ligado aí ao funcionamento da sociedade, ao funcionamento principalmente do comércio, né? Também é o sistema de transporte que vai promover aí opções de trabalho, de lazer e de consumo, o acesso à saúde, educação e cultura e informação também. A pessoa precisa se locomover para ir trabalhar, se ela deseja realizar algum passeio ou comprar algum produto, normalmente ela precisa se locomover, assim como para ter acesso a hospitais, consultórios, farmácias, escolas, universidades, tá? Teatro, cinema, obter informação também, tá? Então, resumindo, né, o nosso sistema de transporte, ele vai ser peça-chave aí no desenvolvimento econômico de determinada região, tá? O desenvolvimento econômico, então, vai estar fortemente e dependente do meu sistema de transporte que serve essa minha cidade, essa minha população, essa minha região, tudo mais, tá? Qual é a diferença, então, se a gente ouviu tanto falar de engenharia de transportes e engenharia de tráfego? Trago aqui uma definição, tá? De engenharia de transportes e uma definição de engenharia de tráfego. Engenharia de transporte, que é o nosso foco que estamos tendo aqui,
Basicamente, ela vai ser a aplicação dos meus princípios tecnológicos no planejamento, projeto, administração e gerenciamento de instalações para qualquer modalidade de transporte terrestre, aquático e pelo ar, né? Aviões e tudo mais. E tem mais alguns que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E essa forma funcional de movimentação deve, né, permitir essa movimentação de pessoas e de bens, não só promover essa movimentação, mas atentar que ela seja feita de forma segura, rápida, confortável, que obtenha um custo justo, né? E pensando em desenvolvimento sustentável, né? Sem degradar tanto assim o meu ambiente natural. Já a minha engenharia de tráfego, ela vai lidar mais com o planejamento e o projeto geométrico da minha rede viária, terminal e das minhas áreas adjacentes. Por meio das sinalizações, né, por meio de placas, de semáforos e etc., ela faz o controle do tráfego e promove o relacionamento aí com outras modalidades de transporte, tá? Então, a engenharia de tráfego, ela define mais, ela seria mais o meu software, né? Ela define como que deve ocorrer o meu trânsito, define velocidades mínimas e máximas e tudo mais, tá? Ela está mais aliada a esse planejamento e a engenharia de transportes está mais ligada às minhas modalidades de transporte, tá? Seja transporte aéreo, seja transporte terrestre ou aquático, tá bom? O objetivo geral, então, né, o principal objetivo que a gente tem na nossa engenharia de transporte seria aí, determinar e definir, né, qual que seria a minha melhor combinação possível entre os meus veículos, as minhas vias, os meus usuários, todo o meu sistema, de forma e como que eu devo operar esse meu sistema em determinada região. Tá? E como eu faço para organizar essa minha engenharia de transportes? Quem são os meus responsáveis por isso? Tá? Basicamente, a gente tem dois tipos de fornecedores e temos os nossos planejadores. Os fornecedores de serviços de transportes, tá? Que vão ser aí as minhas ferrovias, as minhas companhias aéreas, as minhas companhias de navegação, as minhas empresas de ônibus, transporte rodoviário, né? Que são as empresas de transportes de passageiros e cargas. E a gente vai ter os nossos fornecedores da infraestrutura de transportes, que vão ser mais aí os meus operadores de portos, de aeroportos, túneis, pontes e rodovias, tá? E finalmente, então, além dos fornecedores de serviços e dos fornecedores de infraestruturas, a gente tem aquelas pessoas que planejam o meu sistema de transportes, tá? Quem são essas pessoas? Vão ser as minhas entidades e são elas que vão estabelecer as minhas políticas e as minhas normas de transportes, tá? Que vão regulamentar essa minha operação e que vão desenvolver esse meu sistema de transporte. Esses são alguns dos órgãos governamentais que a gente tem aí na nossa engenharia de transportes, tá? Denatran, DENIT, ANTT, dentre outras, são os federais, os estaduais e os municipais, tá? Exemplos de federal, a gente tem o DENIT, estadual a gente tem o DR, tá? Departamento de Estradas e Rodagens de cada estado, tá? E os municipais, aí, obviamente, vai ser lá a Secretaria Municipal de Transportes e vai variar a depender de qual município eu estou analisando essa minha engenharia de transporte. Tá? Temos também organismos internacionais para cada um dos meus tipos de transporte aéreo, hidroviário, rodoviário e ferroviário. Tá? Aqui eu apresento para vocês nessa tabelinha alguns desses organismos, caso vocês tenham interesse aí
de estar se aprofundando nesse assunto, tá? E quais são os meus principais requisitos, né? Os meus pré-requisitos para tecnologia de transportes. O primeiro dele é dar aquele objeto que está sendo transportado, e objeto eu incluo nessa definição cargas e pessoas, tá? Eu dou a ele a mobilidade, eu dou mobilidade a esse meu objeto ou essa minha pessoa. E o que seria essa mobilidade? Seria a minha capacidade de se movimentar, tá? Não somente isso, como também a capacidade de se movimentar de forma segura, ou seja, sem que este seja, né, danificado ou machucado durante esse processo, tá? O segundo pré-requisito que a gente tem é dar a esse objeto a capacidade de locomoção, ou seja, eu dou a ele o controle de deslocamento, tá? Por meio da aceleração, por meio da desaceleração, tá? Para guiar ele de forma a evitar aí qualquer tipo de colisão ou acidente e sem provocar danos a essa minha pessoa ou a essa minha carga, tá? Outro pré-requisito também é proteger esse meu objeto de deterioração ou dano que possa ocorrer aí durante esse transporte. Dentro disso, a gente engloba diversos fatores, principalmente qualidade, né, de uso das minhas vias, de forma que elas exerçam um bom desempenho, tá? O desenvolvimento das nossas tecnologias de transporte foram feitos aí com base em processos naturais, então se originaram da capacidade de caminhar dos seres humanos e dos animais, tá? E lembrando, né, que a ele também é aliada a capacidade de carregar objetos. E outros processos naturais seria o movimento de águas nos rios e do ar na atmosfera, tá? Que também podem aí transportar objetos, tá? Então foi originada a engenharia de transportes que a gente tem hoje, foi originada dessa capacidade de movimento, tanto de caminhar das pessoas e dos animais, quanto dos fluidos em rios e nas nossas atmosferas, tá? Com base, né, nesses processos naturais, foram criadas novas tecnologias, adaptando-os, logicamente, né, para justificar todo o desenvolvimento que a gente tem hoje, tá? Em veículos terrestres, como que isso foi adaptado por meio de carrinhos de mão, carroça, trem e automóvel. Então essa foi a linha evolutiva. Primeiramente lá desenvolveram um carrinho de mão, viram que isso seria melhor do que o transporte feito pela própria pessoa ou animal, né? Depois a carroça, que ainda utilizava o animal como meio de transporte, aí o trem, finalmente, o automóvel que a gente tem hoje. Os veículos aquáticos se iniciaram na balsa, canoa, barco à vela, navio e finalmente, né, o mais envolvido que a gente tem hoje, submarino. Nos veículos aéreos originaram lá no balão, depois tivemos o dirigível, o avião e finalmente o foguete, onde conseguimos já ir para o espaço. Temos também, além desses veículos terrestres, aquáticos e aéreos, temos arqueodutos, oleodutos, esteiras que promovem o transporte também tanto de pessoas quanto de objetos, tubos pneumáticos para transportes de cimento, né, que é utilizado aí na construção civil, cereais, grãos, né, como aqui no Brasil é bastante recorrente, tá? Para promover as técnicas de transportes, como a gente teve essa evolução, né, chegamos a essas novas tecnologias, observamos aí, devido a isso, que as formas naturais não são mais adequadas à sociedade que a gente tem hoje. Por isso, uma tecnologia foi puxando a outra, digamos assim, né?
e foram sendo desenvolvidas para irem atendendo às nossas necessidades, tá? Nos veículos terrestres, o animal de carga e o ser humano foram substituídos, primeiramente lá por uma máquina, né, capaz de executar a mesma tarefa. E do que é composta essa máquina aí? Para dar mobilidade a ela, a gente utiliza as nossas chamadas rodas, esteiras, podem ser também colchões de ar ou de levitação magnética. Para promover a nossa locomoção, a gente utiliza aí os nossos chamados motores, né? Podem ser motores tanto internos quanto externos, tá? Com um sistema de controle direcional. E os nossos containers, que são aí um exemplo de proteção da carga contra a deterioração e danos, tá? Então é assim que a gente obteve a nossa evolução. A gente deixou de transportar, né, de forma terrestre por animais ou por nós mesmos, seres humanos, né, por meio desses 3 elementos aí, tá? Para eu promover essa locomoção terrestre, o que eu preciso? Obviamente de uma via que foi projetada e executada da forma correta, né? Da forma mais adequada para determinado local. Se eu executo isso adequada às minhas normas de projeto, eu vou conseguir obter a minha máxima velocidade com a maior segurança possível, tá? Vou reduzir a minha resistência ao movimento, o meu veículo não resiste tanto a esse meu movimento, logicamente, consequentemente, eu consigo essa velocidade mais alta, tá? Consigo obter a maior potência, utilizar, né, a maior potência do meu veículo, consequentemente, a minha capacidade de carga também, né? E eu consigo diminuir os danos causados aí à minha carga também. Então, por meio desses fatores, né, desses pontos, a gente consegue observar a importância que tem de uma via de qualidade, uma via corretamente preparada, corretamente projetada, corretamente executada e corretamente fiscalizada, né? Observamos aí que vias deterioradas, obviamente, vão deteriorar esses meus veículos terrestres e, consequentemente, podem causar danos no meu transporte, principalmente de cargas, né? Ainda falando sobre veículos terrestres, os meus veículos terrestres, eles, como eu já disse lá atrás, né, são eles os meus responsáveis por substituir essas minhas pessoas e animais no transporte de cargas ou de pessoas, como eu disse também. Eles possuem rodas ou esteiras para mover, containers para organizar essa minha carga e um sistema de propulsão e de controle, tá? Já englobado aí em caminhões, trens e tratores de esteiras, tá? E as esteiras também podem servir de vias, tá? Para essa outra modalidade de transportes. Então, temos aí que as nossas vias, né? Elas vão servir, sejam estradas ou ferrovias, elas vão reduzir a minha potência que eu preciso para movimentação, tá? Essa minha via executada da forma correta, tá? E aumenta a minha capacidade de carga, além de diminuir os riscos, né, de danos a essa minha carga que é ocasionada aí pelo transporte, tá? De que forma que ocorre aí essa movimentação, né, por meio de veículos terrestres? Basicamente, a gente tem uma tração. Essa tração ela é aplicada por meio do torque nas minhas rodas, tá? E o controle é feito pelas forças de atrito das minhas vias, tá? Ou de força, né? Aquela forçação-reação
nas minhas rodas. Então é o atrito que vai promover esse meu controle, por isso que ainda ressalto, né, a importância do desenvolvimento do projeto, execução das nossas vias. Isso daí a gente vê mais lá em pavimentação. E seria outro assunto aí para a gente estar estudando também. Tá? Além dos veículos terrestres, a gente tem os veículos que viajam aí imersos em fluidos, tá? Exemplos desses tipos de veículos vão ser aviões, navios, chatas, dirigíveis, aerobarcos, submarinos e etc. Tá? Eles podem aí ser mantidos no nível apropriado para se manter flutuando na água, né? Ou pela sustentação do escoamento ao redor de um aerófilo ou hidrófilo, tá? Eles possuem um leme para a gente conseguir controlar a direção desse meu veículo, tá? Hélice, turbinas para conseguirem se movimentar e containers aí, assim chamados, que são onde estão localizados os passageiros dentro, os passageiros ou a minha carga, né, dentro desse meu veículo aquático, tá? Esses meus veículos que viajam aí de forma aquática, eles podem usar vias naturais, como oceanos e aerovias, tá? E vias preparadas, como exemplifica essa imagem aqui, né? Onde eu tenho canais e assim chamadas as minhas hidrovias, onde são construídas por ação humana esses caminhos aí que promovem essa locomoção aquática desses meus veículos, tá? Além desses veículos que vimos, temos também outras tecnologias, menos usuais, mas também existentes, né? São os oleodutos para transportes, utilizado também para transportes, né? Tubos pneumáticos, utilizados aí por grandes indústrias, tá? E as conhecidas esteiras, são outros meios de transportes aí também utilizados, mas não menos importantes, tá? Como que a gente faz a análise, né, dos componentes de um sistema de transportes? Quando dividimos assim em componentes, a gente consegue visualizar melhor a função, digamos assim, de cada um deles. Por quê? Porque eu tenho uma grande diversidade aí de técnicas e também de componentes em um sistema de transportes. Por isso que basicamente a gente divide isso numa abordagem sistêmica e nos nossos componentes funcionais. O que é isso? Para que serve a minha abordagem sistêmica? A minha abordagem sistêmica ela vai servir para eu conseguir identificar de forma mais facilitada um conjunto de componentes funcionais, tá? Para que é comum a todas essas minhas modalidades de sistemas. Porque esses meus componentes funcionais, eles podem aí ter diferenças geradas conforme cada técnica que eu obtenha. Então, dessa forma, a gente consegue organizar melhor, né, por meio da abordagem sistêmica, os componentes funcionais que possuímos aí nos nossos sistemas de transporte, tá? Quando eu tenho objetos aí a serem transportados, eles compõem aí um dos nossos componentes funcionais de um sistema de transporte. Conforme vocês vão observar, a gente vai falar um pouquinho de cada um, de alguns componentes funcionais que a gente tem incluídos dentro do sistema de transportes, tá? O primeiro deles seriam aí os objetos, né, ou a serem transportados, que podem ser objetos mesmo ou pessoas, tá? Quando eles são transportados, vão ser os veículos aí que vão dar mobilidade e proteção às minhas cargas, vão utilizar sistemas de tração e direção interno ou externo.
Quando eu tenho dispositivos de unitização de cargas, também são um componente da engenharia de transportes. São eles que vão armazenar e unificar a minha carga, tá? Não possuem mobilidade. Alguns exemplos aí, conforme vocês podem ver nessas imagens aqui, são os nossos chamados containers e os nossos pallets, tá? As nossas vias, conforme eu já falei bastante aqui para vocês, que devem ser projetadas e construídas, né, em função dos veículos. E nelas a gente engloba estrada, rua, calçada, hidrovia e aerovia. Tá? Lembrando, gente, que em veículos a gente não atribui somente veículo motorizado, tá? A gente atribui também veículos não motorizados, como a gente pode incluir nisso daí também as nossas chamadas ciclovias, tá? Temos as nossas interseções, que também são um tipo de componente funcional do sistema de transportes, tá? As interseções, elas vão servir aí para promover esse meu controle de fluxo. São um meio aí de evitar acidentes também, como esquinas, cruzamentos, tá? Aparelho de mudança de via, onde você deve reduzir a velocidade para alterar de via e tudo mais. Isso aí permite você fazer esse controle de fluxo. Como componente, a gente também tem os nossos terminais, onde é feita a nossa mudança de modo, ou seja, chamada de transbordo, né? Podem ser paradas de ônibus, onde é feita a troca, né, de ônibus, aeroporto, quando a gente tem viagens aí com escalas assim chamadas, né? E outro componente que temos são os chamados planos de operações, tá? Um exemplo aí são as nossas tabelas de horários, tanto de voos quanto de ônibus, tá? A ela é atribuído o quê? Um conjunto de procedimentos que mantém esse meu sistema de forma ordenada, onde os usuários conseguem acessar e compreender aí de forma ordenada e segura, tá? Incluímos nisso aí também, mas não de forma tão aprofundada aqui, conforme vocês vão observar, o conceito de redes de transportes, né? Rede de transportes, ela é incluída na engenharia de transportes como um conceito matemático, tá? Originado lá na minha demanda de transporte, onde eu tenho aí uma origem e um destino, tá? Ele pode ser usado para representar as características das minhas instalações fixas e dos meus fluxos de veículos em cada um dos meus componentes, que eu falei agora há pouco, tá? E o que é essa minha rede de transporte? A minha rede de transporte é uma forma organizada e eficiente, tá? De eu organizar e estocar as minhas informações dentro da minha engenharia de transportes. Ele vai ser um conceito matemático aí que vai descrever de forma quantitativa o meu sistema de transportes e todos os demais, né? Todos os meus sistemas de transportes existentes. E a gente considera a localização aí espacial dessas minhas instalações do sistema de transportes, instalações fixas, por meio de tramos ou links, né? E nós. É assim que a gente chama aí, a gente faz a subdivisão do conceito matemático de redes, tá? Essa localização é a localização de terminais, de vias e de interseções, tá? Que estão aliados aí a esses componentes do conceito matemático de redes, que são os tramos ou links e os nós, tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar com vocês a respeito de engenharia de transportes era isso, tá? Estamos finalizando aí mais essa nossa palestra, tá? Fico feliz de poder estar entrando em contato com vocês, mesmo de forma remota, tá? E a gente tem mais um videozinho
para compor essa palestra aí a respeito de circulação urbana, tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.